O próximo gráfico que a gente vai analisar é o gráfico de séries temporais, que é o nosso gráfico de linha. E eu gosto muito desse gráfico, ele é extremamente simples, mas ele entrega para a gente muita informação, porque aqui os dados são plotados, né, no eixo do tempo. Então, de forma cronológica, à medida que foram sendo medidos, né, mensurados. Então, é nesse gráfico que a gente consegue analisar um comportamento histórico do indicador, ou seja, o movimento dele, a variabilidade dele, coisas do tipo. Por isso que é nesse gráfico que a gente observa se existem comportamentos especiais, configurações especiais do nosso indicador, né, que a gente entende como a presença de padrões que chamam a atenção. Por exemplo, uma tendência, uma sazonalidade, uma variabilidade muito alta, são coisas que vão chamar a atenção nesse gráfico. Nesse nosso exemplo aqui, ó, de um gráfico de turnover, né, vejam que se eu acompanhar o movimento desse gráfico ao longo do tempo, né, o gráfico de séries temporais, ele sempre vai trazer no eixo X, né, alguma unidade de tempo, eu percebo, né, que o turnover ele tem períodos de maior variabilidade, períodos de menor variabilidade e, de forma geral, olha só, ele tem uma tendência, né, de crescimento. Então, é nesse gráfico que eu consigo pegar essas coisas, que eu consigo observar essas questões, né? Então, existem algumas características aqui que são interessantes. Por exemplo, essa da tendência, que a gente acabou de ver, então algo do tipo, eu estou aqui com o meu gráfico e de repente eu vejo que o meu indicador ele está só subindo de valor, isso que é uma tendência, né, de aumento. Eu poderia também ter a tendência de queda, né, da mesma forma. Existem outras coisas também do tipo, olha, se o meu indicador ele tem um movimento repetitivo, como esse aqui, o que está acontecendo aqui, ó? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Parece um movimento dente de serra, né? Então, isso aqui é uma repetição de padrão, uma repetição de movimento, o que não é muito comum e me chama atenção, né? Então, isso aqui é uma periodicidade, por exemplo, né? Uma repetição de padrão de movimento. Eu também posso ter o que a gente chama de sazonalidade, que é, por exemplo, outra repetição de movimento de padrão. Por exemplo, sobe um, sobe dois, cai. Sobe um, sobe dois, cai. Sobe um, sobe dois, cai. Coisas desse tipo, né, chamam minha atenção. Aqui uma sazonalidade, por exemplo, né? Ou situações do tipo assim, eu tô aqui com o meu indicador mais controlado, de repente ele dá um pico, né? Ou ele está controlado, de repente ele dá uma queda. Então, isso aqui é uma alta variabilidade, né? Isso aqui pode ser, por exemplo, um outlier, um ponto fora da curva, porque é um valor muito fora do comportamento que o indicador vinha apresentando. Aqui mais estável e aqui sai da estabilidade. Então, são questões que podem aparecer nesse gráfico de séries temporais e que, apesar de ser um gráfico super simples, me dá toda essa informação. Vamos pegar aqui um exemplo, esse exemplo da Voitotubes, né? Só para contextualizar. A Voitotubes é uma empresa que fabrica tubos de aço, e aí ela tem alguns indicadores estratégicos, e um dos indicadores estratégicos da empresa é esse percentual aqui de desclassificados, ou o valor de desclassificados em relação à receita operacional líquida, né? Isso me dá um percentual aí, uma proporção. Então foram coletados dados confiáveis aí de janeiro de 2014 a março de 2016 e a ideia é fazer uma análise com um gráfico de séries temporais, né? Muito bem, agora nós queremos fazer um gráfico de séries temporais e a nossa base de dados é aqui esse indicador de desclassificados. O indicador ele é esse percentual que, como nós vimos, né, lá no texto da atividade da Voitotubes, é um percentual calculado em cima do que foi desclassificado em relação à receita líquida, operacional líquida. Me dá esse percentual. Para fazer o gráfico é muito simples. Eu venho aqui em gráfico, escolho o gráfico de séries temporais,
Como eu estou trabalhando apenas com uma coluna de indicador, né, uma coluna de desclassificados, é justamente esse gráfico que vai ter uma linha, o gráfico simples. Vou clicar em OK. E aí aqui, ó, na opção séries, o Minitab está perguntando, na verdade, qual coluna que eu vou usar, né, para fazer o gráfico. É a coluna desclassificados, ok? Como esse gráfico ele sempre usa a referência de tempo no eixo X, eu tenho aqui, olha, a minha coluna 1 é a coluna dos meses. Então aqui, ó, nessa opção tempo escala, eu posso clicar aqui nessa opção e usar essa coluna dos meses como a coluna do eixo X, a minha referência de tempo. Para isso, o que eu faço? Venho aqui em estampa. Estampa é sempre quando eu quero utilizar alguma coluna que já tenha informação, que é o nosso caso aqui. Então eu clico em estampa, clico aqui na janelinha para que eu possa selecionar aqui meses, né? E é isso. Selecionando meses, o Minitab vai utilizar isso para o meu eixo X. Clicando em OK, eu volto para essa tela anterior. Clicando em OK novamente, eu vou gerar o gráfico de séries temporais. Nesse gráfico nós vimos, né? Tá aí, olha. Tá aqui a referência da coluna dos meses, né? Que nós pedimos. Aqui os dados. Então a gente viu que esse gráfico tinha aqui essa tendência, essa variabilidade um pouco fora de controle. Nesse gráfico tem coisas legais que a gente pode fazer. Por exemplo, se eu calcular aqui o valor da média, por exemplo, do meu gráfico, eu posso desenhar aqui uma linha de referência da média, saber onde essa média está. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui, né, no Minitab, eu tenho aqui toda a minha base de dados completa, certo? E eu tenho também a possibilidade de calcular o valor médio desses últimos meses aqui, dos últimos 6 meses, por exemplo. Para calcular isso, eu vou só jogar os últimos 6 valores numa coluna diferente. Então, para poder pegar os últimos 6 meses, é interessante a gente jogar esses valores numa coluna aqui em branco, olha, por exemplo, essa. Então, quando eu pedir para o Minitab calcular a média da base toda, eu peço da coluna C2. E quando eu quero a média só dos últimos 6 meses, eu posso pedir, por exemplo, da coluna C3, né? Assim que vai funcionar. Então, relembrando, para pedir a média, vou lá em Stat, Estatísticas Básicas, Exibição de Estatística Descritiva. Agora eu quero a média tanto da coluna C2 quanto da coluna C3. E não tem problema se eu não dei um título para essa coluna, porque aí aparece aqui o nome em branco e a referência dela é o C3. Vou aqui em Estatísticas, escolho aqui que eu quero a média, por exemplo, né? Deixo a média selecionada, clico em OK, OK novamente. Eu vou ter aqui o valor da média dos últimos 6 meses e da base toda. Aí o que eu posso fazer? Colocar esses valores como linhas de referência aqui no meu gráfico, né? Então, olha, a média geral, né? A média global, 2,34 aqui, né? 2,3%. Então, o que eu faço? Venho aqui, olha, com o botão direito do mouse, adicionar, lembra, sempre tem essa opção de adicionar coisas. No caso aqui eu quero adicionar uma linha de referência. Clico aqui em linha de referência e aí eu posso adicionar já essas duas. Ó. Posso adicionar a linha no eixo Y, né? A linha que vai sair de onde? A linha vai partir do eixo Y. Então eu coloco aqui 0,023, 2,3%. Se eu quiser adicionar duas linhas, basta eu dar um espaço, digito um número, dá um espaço, já digito outro número, 0,042%.
283, ok? Então, eu faço assim e clico em OK e as duas linhas vão aparecer para mim aqui no Minitab, no gráfico das séries temporais. Tá aqui, olha. Então, tá vendo? Essa linha 2,3% seria a média de toda a base de dados. E 4,3 seria a média só dessa última parte. Para a gente ver qual foi a influência dessa tendência, né? Então, a gente pode fazer coisas desse tipo. Se eu quiser editar esse texto aqui, ó, eu posso, né? Posso clicar duas vezes aqui e escrever algo do tipo últimos 6 meses igual a 4,3, né? Então, se eu escrevo isso, aparece aqui para mim, últimos 6 meses. Então, eu consigo fazer essas distinções, inserir essas linhas e editar o gráfico dessa forma. Então, tá aí o gráfico de séries temporais para vocês. Então, veja que eu tenho os dados aqui, né? No tempo, porque foram medidos mês a mês, e eu vejo o comportamento desses dados do indicador da Voitootubes, né? Aqui, por exemplo, uma tendência, né, muito aparente, muito forte, onde a gente percebe que, inclusive, o patamar médio, né, do indicador era 1, e depois dessa tendência, o patamar médio do indicador passa a ser outro, né? Então, são situações desse tipo que nós estamos analisando através desse gráfico de séries temporais. Aqui no exemplo da Voitootube, a ideia é vocês responderem o seguinte: quais comportamentos são evidentes no gráfico de séries temporais do indicador? Qual é o valor médio do indicador no período completo? E qual é o valor médio somente nos últimos 6 meses? Caso o benchmark desse indicador fosse 0,5%, qual seria uma boa meta para um projeto Lean Six Sigma? Bom, então a ideia é que vocês pausem o vídeo, né? E depois respondam as perguntas e voltem aqui para a gente ver a resposta, tá? Então, como resposta do nosso exercício, quais são os comportamentos evidentes? A gente percebe que existe uma variabilidade muito alta, em alguns momentos aí do indicador ele dá uns picos, né? Além, claro, dessa tendência, né, muito forte, muito aparente, né, mais para o final do gráfico. O valor médio do indicador do período completo, 2,34%. O valor médio somente dos últimos 6 meses, 4,28%. Mostra que a mudança, né, do patamar médio do indicador. E a meta, a gente vai ter que lembrar de como definir metas que a gente viu lá no módulo 1. Lembra da lacuna de performance, né? Então, se a performance atual do indicador, a mais recente, é 4,8 e o benchmark do indicador é meio, qual que é essa lacuna de performance? 50% da lacuna é 2,39. Então, eu vou reduzir o indicador, né, de 4,28 para 2,39, por exemplo, em um período de 4 meses ou de 6 meses, enfim, o tempo aqui a gente pode colocar normalmente o tempo de um projeto Greenbelt ou Black Belt, ok? Então, esse aqui é só um gabarito como referência. A meta, por exemplo, não tem que ser exatamente essa que eu coloquei. Vocês têm que só lembrar de como fazer essa definição de meta com base na lacuna de performance.